Oi gente, eu sou o professor Elton Arruda, queria conversar com vocês hoje sobre alguns dados da economia brasileira, mas dimensionado em perspectiva demográfica, quer dizer, quem é a população brasileira nos números da economia brasileira, que não vai bem, inclusive, não vai nada bem. Você quer ver? Mostrar aqui são dados do IBGE desse ano. Metade da população, cerca de 104 milhões de pessoas, 104 milhões de pessoas, tenta sobreviver com menos de um salário mínimo. Aproximadamente 10 milhões de pessoas, são 10 milhões, não é 10 mil, não é 100, não é 200 pessoas, são 10 milhões de pessoas com apenas R$ 1,70 por dia. Isso dá entre 50 e 51 reais por mês. Quer dizer, é um grande contingente de pessoas que vive sem poder aquisitivo, que vive com uma renda muito, mas muito pequena. Nos últimos 3 anos, em que pese as dificuldades apresentadas nos dados anteriores, 350 mil empresas praticamente fecharam as portas. Então a renda está pouca, o dinheiro está pouco e as empresas estão fechando. Os brasileiros, eles têm hoje um número de desempregados de 13,7%. Cerca de 14% dos brasileiros eles estão desempregados. E esse índice ele é 3 vezes maior aos índices de 2014, onde éramos 4,5% desempregados. Quer dizer, de 2014 para cá, abriu um buraco e os empregos desapareceram, junto com essas empresas que fecharam e com a renda do povo brasileiro que só diminuiu. Um número grande de brasileiros está sendo atirado cotidianamente à pobreza. Enquanto essa tragédia atinge a maioria da população, a renda da maioria da população cai cerca de 3%, nesse mesmo período, de 2014 para cá. Já os 1% mais ricos da população têm sua renda crescendo cerca de 13%. Enquanto isso, de 2017 para 2018, os bancos tiveram lucros exorbitantes, como por exemplo o Santander atingindo a marca de 52%. O Banco do Brasil, 16%. Você sabe quanto o PIB cresceu nesse período, o PIB brasileiro? 1%. Então, que receitinha nefasta. Os bancos aumentam seu lucro, as empresas fecham suas portas, a renda e o desemprego atingem, aliás, a baixíssima renda e o desemprego atingem radicalmente o povo brasileiro. Isso, amigos, é a fórmula de uma grande crise. A fórmula de uma grande crise que vai ser vista na rua, com os miseráveis pedindo no sinal em um número maior do que nós não vimos há muito tempo. O aumento da criminalidade, o aumento da necessidade. Famílias e centenas de famílias hoje, por exemplo, cozinham com carvão, porque o gás está caro. A turma que tinha sua moto para andar, que tinha seu carro para andar, voltou a usar na periferia a bicicleta, nas cidades médias e pequenas a bicicleta. Não é a bicicleta de passeio, não. É aquela brutinha para trabalhar mesmo. Então, a gente vai vendo uma situação se degradar rapidamente. Onde é que isso começou? Olha, a antessala do governo Bolsonaro chama-se governo Temer. Então, vou pegar de lá para cá. E não tem a ver com ser esquerda ou ser direita, não. Tem a ver com olhar os números, olhar a realidade como ela é. Terceirização irrestrita aprovada no governo Temer, junto com o fim dos direitos trabalhistas. Isso faz com que a mão de obra perca o sistema de proteção e que ela passe a ser remunerada cada vez mais baixo. Isso faz com que o povo trabalhador compre cada vez menos. Por isso que as empresas fecham a porta, porque ninguém tem dinheiro para gastar. Segunda questão importante, cortes de verba para a saúde e para a educação, enfraquecendo o sistema de saúde pública e de educação pública, fazendo com que isso seja mais uma despesa para a família trabalhadora brasileira. Outra questão importante também é o congelamento de verbas para programas de desenvolvimento. O fim do conteúdo de engenharia nacional na produção de petróleo, as crises na cadeia de produção de carne, de proteína no Brasil. Então, assim, você tem uma medida mais ridícula do que a outra, uma medida mais difícil do que a outra, que joga toda a economia em colapso. Mas a economia não são pilhas de dinheiro, a economia são pessoas produzindo riqueza e gastando, diferente de banco. Banco não produz riqueza, banco agiota, faz agiotagem. Eu recebo o teu dinheiro no meu banco, te pago 1% na poupança, menos na verdade, e quando o teu irmão vem pedir um empréstimo, eu vou cobrar 15, 12, 18, 13, quer dizer, ao fim e ao cabo,
eu sou um grande agiota legalizado, né? O banco é isso, um grande agiota legalizado, e não produz riqueza. Então é necessário que a gente observe que dentro dessa dinâmica econômica existe a demografia, existe o demo, existe o povo, né? As pessoas que têm coração, que têm pulmão, que têm vista, né? Enfim, gente como eu e como você. Então todo o olhar para a realidade econômica e as medidas que severam, né, mas que transformam a vida numa coisa mais difícil, é fundamental hoje para a gente poder opinar melhor sobre o Brasil e pensar melhor os rumos que nós estamos tomando. Repito, não tem mais a ver com direita ou com esquerda, tem a ver com olhar o que está acontecendo e ver que está dando errado, está dando muito errado, e nós vamos pagar um preço caro por isso. Abraço, professor Otto Arruda.